Humberto Costa, subo à tribuna no dia de hoje para falar de dois assuntos da audiência pública que tivemos hoje pela manhã, com a presença de inúmeros convidados para discutir a questão da população de rua. O destaque da audiência, sem sombra de dúvida, foi o padre Júlio Renato Lancelotti, mas falarei em seguida. Mas o meu pronunciamento também vai hoje, a pedido de muitos que ouviram algo semelhante que falei um outro dia, sobre a tal de pejotização, as chamadas PJ. Senhor presidente, é alarmante o avanço da pejotização que ameaça diretamente os direitos trabalhistas e representa um ataque frontal à nossa CLT. Essa prática coloca em risco a proteção social e econômica de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras. A pejotização ocorre quando o empregador contrata um trabalhador como pessoa jurídica, popularmente chamado de PJ, em vez de estabelecer um vínculo formal redigido pela CLT. Embora frequentemente utilizado para reduzir encargos trabalhistas e tributários, essa prática se configura como fraude ao ocultar uma relação empregatícia tradicional. Nesses casos, o contratante mantém características típicas do vínculo empregatício. Tem que ter jornada, tem que ter subordinação, tem que ter pessoalidade, salário fixo e trabalho presencial. Ele admite os princípios, mas nega todos os direitos garantidos pela CLT. Por exemplo, férias remuneradas, horas extras, 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego. Quando identificada como fraude, a pejotização pode levar à condenação do contratante ao pagamento de todos os direitos não quitados, além de multas e outras penalidades. Entretanto, nos preocupa uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a tramitação de processos relacionados a essa prática, justificando a medida pela insegurança jurídica gerada por decisões conflitantes da Justiça do Trabalho e pela falta de consenso sobre qual a esfera judicial, trabalhista ou comum, deve julgar esses casos. Ora, tem que ser a Justiça do Trabalho, ninguém tem dúvida quanto a isso. Essa suspensão, válida até o julgamento definitivo do tema, agrava o cenário de desregulamentação dos direitos trabalhistas. Para o juiz Luiz Eduardo Fontanelli, do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, essa decisão afronta o artigo 7º da Constituição Federal, que assegura um conjunto amplo de direitos aos trabalhadores. Abro aspas, palavra dele, estamos caminhando para o desmonte das condições mínimas civilizatórias de trabalho. Salário mínimo, hora extra, descanso remunerado, férias, como adicional, licença maternidade, auxílio-doença, entre outros direitos fundamentais. E diz ele ainda que isso vai ferir de morte a nossa Previdência. Tudo isso está ameaçado. Vai passar a valer tudo, menos os direitos. O juiz ainda enfatiza o risco institucional. Diz ele, a decisão trata a Justiça do Trabalho como uma instituição rebelde, o que é inaceitável. Desde a Constituição de 46, e principalmente após a Emenda Constitucional 45 de 2004, cabe à Justiça do Trabalho julgar fraudes nas relações de trabalho. O questionamento dessa competência, por meio do tema 1389, vai na contramão desse reconhecimento. Se a Justiça Comum assumir esses casos, o impacto será devastador, diz o juiz. A Justiça do Trabalho, capilarizada e bem estruturada, com 24 tribunais regionais em todo o país, ficará esvaziada. Enquanto isso, a Justiça Comum, já sobrecarregada, terá que absorver
mais essa demanda, destaca o juiz. É imprescindível fortalecer a justiça do trabalho. Durante a tramitação da reforma trabalhista, alertávamos já para os perigos da terceirização ilimitada, que o Supremo também decidiu que a terceirização pode ser, inclusive, da atividade fim, lamentavelmente, o que ampliou a possibilidade da terceirização de tudo, sem limite. Apesar das diferenças, a pejotização é frequentemente confundida com terceirização. Confundir pejotização com terceirização é grave, resultando em mais flexibilidade na precarização das relações do trabalho. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, destaca que a suspensão de processos por pejotização fere o princípio constitucional da garantia do acesso ao Poder Judiciário, negando a prestação jurisdicional por tribunais mais habilitados para reconhecer as fraudes. Essa manobra silenciosa prejudica os trabalhadores e ignora as demandas sociais e o esforço coletivo de homens e mulheres de mãos calejadas, enfim, de todo o nosso povo. Dados do DIEESE e do IPEA revelam que a pejotização cresceu 8,5% em 2015 para 14,1% em 2023, afetando cerca de 20 milhões de trabalhadores. A Fundação Getúlio Vargas aponta que esse modelo de contratação já causou uma perda de pelo menos 89 bilhões aos cofres públicos desde a reforma trabalhista, ameaçando, como já havia destacado, a sustentabilidade da Previdência Social. Essa prática corrosiva fragiliza o Pacto Social brasileiro e exige uma resposta firme. Em manifestação protocolada no Tribunal Superior do Trabalho, a Federação Nacional dos Jornalistas argumenta que a pejotização tem sido usada de forma indiscriminada para mascarar vínculos formais de emprego, resultando na supressão dos direitos dos trabalhadores, inclusive da sua previdência. Dizem mais, hoje é comum encontrarmos redações completamente pejotizadas, onde trabalhadores exercem suas funções sob subordinação com jornada fixa e pessoalidade, características típicas de um vínculo regido pela nossa CLT. É necessário reafirmar o papel da Justiça do Trabalho como espaço legítimo para a resolução de conflitos trabalhistas, preservando os direitos conquistados e combatendo qualquer forma de retrocesso. Há também o avanço da precarização do trabalho por meio de aplicativos que exploram trabalhadores sem garantir direitos básicos, nem sequer vale transporte, seguro, previdência, auxílio alimentação e por aí vai. Plataformas como Help, Evolf e Suiti, em recente matéria da imprensa, expõem condições desumanas, como jornadas extenuantes e pagamentos insuficientes. A prática é caracterizada como escravidão moderna, mascarada de PJ, e uberização, que enfraquecem a CLT e ameaçam, repito, a Previdência Social e a Justiça Trabalhista. Os impactos sociais e econômicos dessas práticas fraudulentas são fortíssimos. Por isso, senhoras e senhores, na próxima quinta-feira, dia 29, às 9 horas, vamos realizar uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, com a participação de representantes de entidades sindicais, Ministério do Trabalho, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, centrais e especialistas no meio jurídico. Também estamos preparando já
uma sessão temática de debate aqui nesse plenário, para de uma vez por todas mostrar que nós não aceitamos as fraudes que estão aí sendo montadas, trazendo prejuízo enorme para os trabalhadores do campo e da cidade. Senhor presidente, nos últimos 5 minutos, porque eu não vou usar 9, quero só fazer o registro sobre a audiência pública sobre o dia de luta da população em situação de rua. Senhor presidente Humberto Costa, hoje pela manhã, a Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal realizou uma audiência pública para tratar do projeto de lei 4.752 de 2019, que trata da instituição do Dia da Luta da População em Situação de Rua. A pedido da presidenta da comissão, senadora Tereza Leitão, eu coordenei a audiência, já que sou o relator desse projeto, e encaminhei o requerimento. Esse projeto é de autoria do deputado federal Newton Tato, que só não se fez presente, que o faleceu um deputado amigo dele em São Paulo, e ele então foi para o velório e não pôde se fazer presente. Eu relato esse projeto com muita satisfação, porque não adianta conversarmos sobre a situação do povo de rua e não termos medidas concretas. Foi o que eu mais ouvi hoje pela manhã, principalmente do padre Júlio Renato Lancelotti, pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo e vigário episcopal para a pastoral do povo de rua da Arquidiocese de São Paulo. Anderson Lopes Miranda, coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Cleiton Luiz da Silva Rosa, coordenador-geral de Política para os Direitos da População em Situação de Rua do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Aline Álvares Silva, coordenadora de Projeto de Coordenação Geral de Proteção Social e Especial, média complexidade do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Gabriel Sampaio, diretor de Litigância e Incidência do Conectas Direitos Humanos, que já trabalhou, inclusive, aqui no Senado e assessorou bancadas e parlamentares. José Rubens Prates, procurador da República e procurador regional dos Direitos do Cidadão adjunto em São Paulo. Tiago Kallmann, defensor público do DF e membro da Comissão de População em Situação de Rua da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Júlia Mesaroba Caetano Ferreira, analista sênior da Coordenação Geral de Proteção Social e Especial de média complexidade do Departamento de Proteção Social e Especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Deputado federal Raimonte, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua e presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados. Marcelo Augusto de Souza e Silva, membro da Pastoral Povo de Rua em São Paulo. Ele é voluntário, estava acompanhando o padre Lancelotti, fez um belo pronunciamento de como é a vida lá na ponta, lá onde estão os moradores de rua. Quero agradecer a todos pela presença. Esse projeto procura dar voz, abrir os olhos e fazer ouvir a luta de brasileiros e brasileiras que vivem em situação de rua, sujeito a todo tipo de violência, de maus tratos, humilhação e outras violações de direito. São pessoas com direitos condicionais, direito a respeito, à vida e à dignidade. O dia escolhido foi o dia do massacre que houve em São Paulo, onde 7 moradores de rua foram covardemente assassinados à pancada.
É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pela tolerância. Fiquei ali nos meus 15 minutos. O senador Girão não pode reclamar, porque eu disse que eu ficaria até vocês chegarem. Agradeço a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu gostaria de pedir ao senador Chico Rodrigues que ele pudesse ocupar aqui a mesa enquanto eu faço o meu pronunciamento e logo em seguida... Ah, Vossa Excelência trocou com quem? A Ivete. Tudo bem, vai, Excelência. Tá 20 atrás.